Correção da nossa lista de exercícios válida como revisão. Questão 1 diz o seguinte: considere um condutor metálico com a forma indicada na figura. O condutor está eletrizado positivamente em equilíbrio eletrostático. Observe os pontos A, B e C. Quais são as afirmações corretas? A afirmativa A diz o seguinte: o campo elétrico em A é nulo, ou seja, o campo elétrico no ponto A, lá no interior do condutor, ele vai ser nulo. É verdade, a gente sabe que em qualquer condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico no seu interior é sempre igual a zero. Então, essa alternativa é verdadeira. Tá? Então, vou colocar aqui, verdadeira. Beleza. A B diz o seguinte: a densidade de cargas elétricas em é maior em C do que em B. Verdade também, a gente sabe pela propriedade do poder das pontas que nas regiões mais pontiagudas dos corpos a gente tem um acúmulo maior de cargas elétricas, portanto, a densidade de cargas naquela região é sempre maior. A C diz o seguinte: o campo elétrico em B é mais intenso do que em C. Não, está errado. O campo elétrico na superfície do condutor, ele tem sempre o mesmo valor. Então, como B e C são pontos na superfície desse condutor, o campo elétrico neles são iguais. A D diz o seguinte: os pontos A, B e C possuem mesmo potencial elétrico. Verdade também. A gente sabe que no interior ou na superfície dos condutores em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico, o potencial elétrico, ele tem sempre o mesmo valor. E a alternativa E diz o seguinte: as cargas elétricas em excesso distribuem-se na superfície externa do condutor. Verdade também. Tá? Quando esse condutor ele está eletrizado, nesse caso aqui positivamente, esse acúmulo de cargas elétricas elas está distribuída na superfície do condutor. Questão 2 diz o seguinte: considere uma esfera metálica oca provida de um orifício eletrizada com carga Q. Então tem essa esfera oca aqui, ó, que está eletrizada com uma carga positiva Q. Uma pequena esfera metálica neutra é colocada em contato com a primeira. Quais são as afirmações corretas? Afirmativa A: se o contato for interno, a pequena esfera não se eletriza. Então a ideia é a seguinte: eu pego uma pequena esfera neutra e coloco ela em contato com essa esfera maior, que está eletrizada, só que na parte interna. Olha só, como essa esfera maior ela tem um acúmulo de cargas elétricas distribuída na sua superfície externa, lá dentro é como se ela não estivesse eletrizada. Então não tem como eu eletrizar a esfera menor colocando ela em contato no interior dessa maior, tá? Então essa alternativa aqui ela é verdadeira. Tranquilo? A afirmativa B diz que se o contato for externo, a pequena esfera se eletriza. Olha, verdade também. Porque como a gente acabou de ver, as cargas elétricas elas estão distribuídas na superfície externa dessa esfera maior. Então, no momento que eu pegar essa esferinha e colocar ela em contato com essa esfera maior, no momento que eu pego essa esferinha aqui, ó, e coloco ela em contato com essa esfera maior, essa esferinha ela também vai ficar eletrizada com o mesmo tipo de carga com que a esfera oca está eletrizada, tá? Ou seja, ela também vai ficar eletrizada positivamente, tá? E a afirmativa C diz que se a pequena esfera estivesse eletrizada, após um contato interno ficaria neutra. Olha, a ideia é o seguinte: eu pegar essa pequena esfera aqui, ó, e já colocar ela eletrizada em contato com essa esfera maior, tá? No interior dela, tá? E aí ela ficaria neutra. Verdade também. Isso porque no interior dessa esfera maior, o campo elétrico ele tem que ser nulo, ele tem que ser igual a zero. Se eu colocar essa esfera pequena já eletrizada aqui dentro, como tem um acúmulo de cargas elétricas, esse campo elétrico ele vai ser diferente de zero. Então, no momento que eu colocar ela em contato com a parede interna, dessa esfera maior, essas cargas da esfera menor, ela vai se distribuir para a esfera maior, de tal maneira que elas vão vir se concentrar na parte externa dessa esfera maior, para que dessa maneira o campo elétrico ele volte, tá, a ser zero no interior da esfera maior.
Tranquilo? Questão 3 pergunta o seguinte: por que nos para-raios são geralmente utilizados metais pontiagudos? Explique. Bem, pessoal, os para-raios eles funcionam com base no princípio dos poderes das pontas. Então, a gente sabe que nos corpos metálicos, as cargas elétricas elas tendem a se concentrar nas regiões mais pontiagudas dos corpos, não é? A gente viu isso. Então, o para-raio geralmente ele tem a seguinte configuração: ele é formado por uma haste metálica, tá? E tem 3 regiões pontiagudas. Dessa maneira. Deixa eu fazer o desenho aqui de uma maneira melhor. Tá aqui o meu prédio. E aí geralmente os para-raios eles são colocados no alto, na parte alta dos prédios. Então tá aqui meu para-raio. E ele tem uma parte que é ligada ao solo, tá? É um fio condutor, tá ligado ao solo. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: imagina que aqui, ó, se aproxima uma nuvem, tá? E essa nuvem, geralmente as nuvens elas ficam eletrizadas na parte superior com cargas de natureza positiva e a parte inferior com cargas de natureza negativas, tá? A gente sabe que o solo ele também tem um monte de cargas elétricas. Como o solo ele está neutro, ele tem cargas positivas e cargas negativas em igual quantidade, tá? Então a ideia é o seguinte, ó, quando essa nuvem ela se aproxima aqui do solo, tá? Ela se aproxima aqui numa região e tem esse acúmulo de cargas positiva na parte superior e negativa na parte inferior. Aqui no solo vai acontecer o seguinte: as cargas negativas, devido à repulsão com as cargas negativas lá da nuvem, elas vão ter a tendência de migrarem para dentro da terra, para dentro do solo, deixando aqui no chão um acúmulo de cargas positivas. Então aqui, ó, embaixo vai ficar eletrizado por polarização, tá? Com cargas positivas, tá? Então aqui o solo, ó, ele fica com acúmulo de cargas positivas. Então perceba, eu tenho uma diferença de potencial entre nuvem e solo. A gente sabe que a tendência natural é que as cargas negativas elas se desloquem da região de menor potencial, que no caso aqui é a nuvem, para a região de maior potencial, que nesse caso é o solo. Quando há esse fluxo de cargas elétricas em muita intensidade, é o que a gente chama que aconteceu um raio, uma descarga elétrica. É esse fluxo de cargas elétricas, tá? Em um intervalo de tempo muito curto e em grande quantidade, tá? É o que a gente chama de raio. Qual é a ideia do para-raio? O para-raio ele tem como função evitar que isso aconteça, que aconteça essa descarga elétrica, que aconteça esse fluxo de cargas elétricas de uma maneira repentina da nuvem para o solo. Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: é que, como aqui ó, eu tenho o para-raio ligado ao solo, essa região aqui do para-raio, as cargas elétricas negativas, elas vão se deslocarem para o solo. Então, aqui no para-raio eu vou ter um acúmulo de cargas positivas, bem aqui, ó, nessa parte do para-raio, tá aqui, ó, um acúmulo de cargas positivas, porque as cargas negativas daqui vão migrarem para o solo, já que está aproximando aqui uma nuvem com excesso de carga negativa. A ideia é que o para-raio ele vá roubando, entre aspas, tá, essas cargas negativas aqui da nuvem e fornecendo um caminho seguro. Deixa eu só mudar de cor aqui para ficar melhor. E vai fornecendo um caminho seguro para essas cargas elétricas. Essas cargas elétricas aqui, ó, negativas da nuvem, sejam atraídas por essas cargas positivas aqui nos para-raios e venham com segurança para o solo, tá? Então, é por isso que os para-raios eles são feitos com materiais metálicos, tá? E sempre tem essa configuração pontiaguda. O que muitas pessoas confundem é que elas acham que o para-raio ele serve para parar o raio, tipo, o raio vai cair bem aqui nessa região. Se tiver um para-raio aqui, não, o raio ele cai aqui. Não, o para-raio ele não tem a função de aparar o raio. Ele tem como função parar o raio, evitar que essa descarga elétrica aqui, ó, aconteça. Como é que ele faz isso? Fornecendo um caminho seguro para essas cargas elétricas para elas virem para o chão. É claro que se a tendência
for muito grande de acontecer o raio, como aqui eu já tenho uma diferença de potencial muito alto, tá? E pode ser que aconteça um rompimento da resistência dielétrica do ar entre o para-raio e a nuvem nessa região aqui. Aí sim, tá? O raio, em vez de cair nessa região, ele caia no próprio para-raio, tá? Então é isso. Questão 5 diz o seguinte: uma esfera metálica oca de raio 5 cm foi eletrizada com carga de 3 vezes 10 a menos 7 coulomb. Calcule as intensidades do vetor campo elétrico nos pontos situados a 1 cm e 10 cm do centro da esfera. Bem, muito simples, né? Deixa eu apagar aqui meu quadro. Então a gente tem uma esfera, tá? Deixa eu fazer menor aqui. Uma esfera de raio 5 centímetros. O raio da minha esfera é igual a 5 centímetros. Ele quer saber o campo elétrico em um ponto a 1 centímetro do centro dessa esfera, um ponto tipo aqui que eu vou chamar de ponto X, tá? Opa, ponto X. E quer saber o campo elétrico a uma distância de 10 centímetros do centro dessa esfera. Bem, a gente já sabe que no interior dessa esfera, o campo elétrico no interior de qualquer condutor em equilíbrio eletrostático, ele é igual a zero. Então aqui dentro, a 1 centímetro, a gente já sabe, campo elétrico no ponto X vai ser igual a zero. Agora, quanto é o campo elétrico a essa distância aqui, ó, do centro da minha esfera? Só eu calcular. Campo elétrico vai ser igual a constante eletrostática vezes a quantidade de carga, tá? Módulo dessa quantidade de carga, não precisa usar o sinal, dividido pela distância ao quadrado. Qual é a distância em questão? Esses 10 centímetros. Só que, claro, eu vou ter que transformar isso para metro. Prontinho, fazendo isso, é só substituir os valores aqui que foi dado na questão e eu encontro o valor do campo elétrico na unidade pelo sistema internacional, volt por metro. Tranquilo? Questão 6. Um condutor esférico de raio 30 cm está eletrizado com carga elétrica de 6 microcoulomb. O meio é o vácuo, constante do vácuo. Determine o potencial elétrico e a intensidade do vetor campo elétrico no centro da esfera. Olha, o potencial elétrico a gente calcula. A intensidade do vetor campo elétrico no centro da esfera a gente já sabe, é zero. Então vamos lá para o cálculo do potencial no interior da esfera. Então a gente tem a nossa esfera de raio 30 centímetros, isso. Vamos voltar aqui. Raio de 30 centímetros. 30 centímetros. Como eu já disse, o campo elétrico aqui no centro da esfera é zero. O potencial eu posso calcular pelo produto da constante eletrostática, que não foi fornecido, vezes a carga dividido pelo raio. Então, eu tenho o seguinte: potencial vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes quantidade de carga, a 6 microcoulomb. Então, 6 vezes 10 a menos 6, dividido pelo raio. 30 centímetros em metro é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1, tá? Agora, só é fazer esses cálculos, né? Multiplica quem não tem expoente por quem não tem, depois divide, e depois multiplica quem tem expoente por quem tem expoente, conserva a base, soma os expoentes, né? Ou subtrai, fazendo um jogo de sinal, e depois divide. Mesma coisa, conserva a base e subtrai os expoentes,
claro, obedecendo o jogo de sinal. E aí tu tem o potencial na unidade pelo sistema internacional, que é o volt. Tranquilo? Isso aí. Questão 6, letra B. O potencial elétrico e a intensidade do vetor campo elétrico num ponto externo e situado a 30 centímetros da superfície da esfera. Olha, que é importante, tá? O raio da esfera é 30 centímetros. Deixa eu apagar tudo aqui de novo. Então, eu tenho a minha esfera, tá? O raio da minha esfera é 30 centímetros. 30 centímetros. Ele quer que eu calcule o potencial e o campo elétrico a uma distância situada, tá, a 30 centímetros da superfície da esfera. Então, no ponto aqui, ó. Então, aqui eu tenho mais 30 centímetros de distância. Então, observa, lembra que a gente sempre calcula o campo e o potencial em relação à distância do ponto que a gente quer até o centro da esfera, tá? Essa distância aqui. Ou seja, eu vou calcular o potencial e o campo a uma distância de 60 centímetros, tá? Essa aqui vai ser a distância que eu vou usar para fazer o cálculo tanto do potencial, tanto do campo elétrico. Aí é só tu lembrar, o potencial naquele ponto, opa, deixa eu mudar de cor aqui. O potencial naquele ponto, ele vai ser dado pela constante eletrostática vezes quantidade de carga dividido por essa distância aqui, tá? E o campo elétrico, tá? Também nesse ponto, ele vai ser dado por constante eletrostática vezes módulo da carga. Aqui vai ficar cheio, peraí, tá? Campo elétrico, então, vai ser constante eletrostática, módulo da carga, dividido por essa distância aqui, só que agora ao quadrado, tá? Então, tá aí. Então, lembra, transforma isso aqui para metro, tá? Aqui tu não usa o sinal da carga. Aqui tu usa o sinal da carga, o potencial pode ser negativo ou positivo. E aí tu acha as respostas aqui em volt e aqui em volt por metro. Então é isso aí. Questão 7 diz assim: uma esfera condutora eletrizada positivamente de raio 3 metros, isolada, está situada no vácuo. Em um ponto à distância de 8 metros do centro da esfera, o vetor campo elétrico por ela estabelecido tem intensidade de 9 vezes 10 ao quadrado Newton por Coulomb. Calcule a carga distribuída na esfera. Bem, então o que a gente tem é o seguinte: a gente tem uma esfera de raio R igual a 3 metros. 3. Eita. 3 metros. Aí sim. E aí, a questão me diz que um ponto situado a uma distância Rzinho, ó. Essa distância Rzinho, ela está a 8 metros, Rzinho. Está a 8 metros de distância do centro da minha esfera. Ele me diz que a esse ponto aqui, ó, a essa distância, o vetor campo elétrico tem intensidade de vamos ver aqui, 9 vezes ao quadrado Newton por Coulomb. 9 vezes 10 ao quadrado Newton por Coulomb. Não vou colocar a unidade, tá? Mas é a unidade pelo sistema internacional. Na questão lá anterior eu falei que uma unidade de campo elétrico, volt por metro, que era a unidade pelo sistema internacional, tá? Estava errado. A unidade pelo sistema internacional para campo elétrico é o Newton por Coulomb. Mas volt por metro também é uma unidade de campo elétrico, tá?
Mas pelo sistema internacional é o Newton por Coulomb, é a unidade que está esse campo aqui, tá? Então vamos lá. Ele quer saber a quantidade de carga superfície dessa esfera, né? Olha, eu sei que o campo elétrico nesse ponto ali, eu posso calcular pelo produto da constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Se eu fizer algum jogo de sinal, eu não consigo isolar a carga aqui nessa expressão e calcular ela, né? Fazer alguns jogos matemáticos aqui, na verdade. Então tem o seguinte, que módulo de Q, isolando Q nessa expressão, vai ser igual campo vezes distância ao quadrado dividido por K. Tá aí. O campo eu tenho, o valor do campo foi me fornecido na questão, tá aqui em cima. A distância eu tenho, essa distância aqui, tá? É os 8 metros, que é a distância do centro da esfera até esse ponto. E a constante é a constante do vácuo, que também foi fornecido na questão. Só eu substituir aqui, tá? E eu encontro o valor da carga elétrica nesse ponto. Tranquilo? Questão 9 nos diz o seguinte: duas esferas metálicas idênticas de raio R possuem cargas elétricas respectivamente iguais a 2Q e menos 3Q. Interligando-as por um fio metálico, qual o valor da carga elétrica que cada esfera passa a ter? Olha, essa questão a gente pode analisar ela de uma maneira bem simples. A gente tem duas esferas idênticas, vou chamar isso aqui de A e vou chamar isso aqui de B, tá? Onde A tem uma carga de mais 2Q e B tem uma carga de menos 3Q, tá? Antes de eu ligar as duas esferas, vamos analisar qual é a quantidade de carga total do meu sistema. A quantidade de carga total do sistema é a quantidade de carga de A mais a quantidade de carga de B. Então, a quantidade de carga total do meu sistema, somando quantidade de carga de A mais 2Q mais quantidade de carga de B menos 3Q, eu tenho menos Q. Então, essa é a quantidade de carga total do meu sistema. Antes de eu colocar as duas esferas em contato. No momento que eu colocar essas esferas em contato pelo meu fio condutor, tá? A quantidade de carga total do meu sistema não muda, tá? Vai continuar sendo menos Q. O que vai mudar? Vai mudar é que o potencial de A vai ser igual ao potencial de B. No momento que eu interligo as duas esferas, eu tenho uma igualdade nos potenciais. Potenciais de A, potencial de A vai ser igual ao potencial de B. Tranquilo? Então veja só. Como as esferas elas são idênticas, elas possuem o mesmo raio. Se a quantidade de carga total não muda, continua sendo menos Q, isso significa que essa carga total aqui, ó, menos Q, ela vai se dividir igualmente entre as duas esferas. Então, a carga, isso significa dizer que a carga de A, ela vai ser igual à carga total, que é menos Q, dividido por 2. Ou seja, vai ser metade da carga total. Lembrando que essa carga de A vai ser a carga de A depois que eu ligar as duas esferas. Por isso eu vou chamar de Q a linha. E a carga de B, professor, quanto é que vai valer? Olha, a carga de B vai valer a mesma coisa que a carga de A. Então, a carga de B, depois que eu ligar, vai valer também menos Q dividido por 2, tranquilo? Então, tu percebe, tanto a carga de A quanto a carga de B vai ter o mesmo valor, vai ser metade da carga total, tá? A única consideração que tu tem que fazer é analisar que a carga total não muda. Quando as duas esferas elas são idênticas, é muito fácil tu perceber isso e tu fazer essa análise. Olha, ainda na questão 9, a gente pode analisar ela de uma outra maneira. Pode fazer essa questão de outra maneira. Vou apagar tudinho aqui para recomeçar. Eu tenho as duas esferas idênticas, tá? A e B. A tem uma carga de mais 2Q e B tem uma carga de menos 3Q, tá? Eu posso analisar essa questão para mim saber qual é a quantidade de carga total depois que eu ligar as duas esferas, depois que eu ligo A com B, da seguinte maneira. No momento que eu ligar as duas esferas, eu vou ter uma igualdade nos potenciais, ou seja, o potencial da esfera A
vai se igualar com o potencial da esfera B. Lembrando que como eu calculo o potencial de A? Potencial de A, constante eletrostática, vezes quantidade de carga, dividido pelo raio de A. Tá? Aqui a carga de A. Beleza. Como é que eu calculo o potencial da esfera B? Constante eletrostática, carga de B, dividido pelo raio de B. Tá? Então, veja só. Como as constantes eletrostáticas são a mesma, eu posso cortar a constante de um lado, constante do outro. Como as esferas são idênticas, então o raio da esfera A é igual ao raio da esfera B, eu posso cortar raio de A com raio de B, porque os raios são idênticos. Então eu tenho o seguinte, ó, que a quantidade de carga de A, tá? Isso aqui vai ser a quantidade de carga de A depois que eu fizer a ligação com a esfera B, vai ser igual à quantidade de carga de B, tá? Depois que eu fizer a ligação também com A. E aí aquela coisa, né? Que a gente analisou anteriormente. Como a minha carga total ela não muda depois que eu ligar as duas esferas, e a carga total é menos Q, e essa carga total ela vai estar distribuída entre as duas esferas, então eu vou ter menos Q dividida entre A e B. Então a carga de A vai ser menos Q dividido por 2 e a carga de B também vai ser menos Q dividido por 2. Ou se tu preferir, a carga de A e a carga de B vai ser igual a 0,5 a menos 0,5 Q, tá? Que é a mesma coisa que menos Q dividido por 2. Mas assim a resposta ela fica mais elegante. Tranquilo? Então é isso aí. A questão 10, ela me diz o seguinte: duas esferas metálicas A e B de raios R e 3R estão eletrizadas com carga 2Q e Q, respectivamente. As esferas estão separadas de modo a não haver indução entre elas e são ligadas por um fio condutor. Quais as novas cargas após o contato? Bem, muito simples, né? Então eu tenho uma esfera A de raio R e carga 2Q e tenho uma esfera B um pouco maior de raio 3R e carga Q. De cara, a gente percebe que a carga total do meu sistema vai ser igual a 3Q, que é a soma das cargas das duas esferas. E essa carga total ela não muda. Antes de eu ligar as duas esferas, é 3Q. Após eu ligar as duas esferas pelo meu fio, continua sendo 3Q. O que vai mudar é o seguinte: antes de eu ligar as duas esferas, o potencial da esfera A é maior do que o potencial da esfera B. No momento que eu ligo, o potencial de A se iguala com o potencial de B, tá? O potencial entre as duas esferas fica equivalente. E aí é o seguinte: para mim descobrir a nova quantidade de carga distribuída entre as duas esferas, é só eu fazer o seguinte, ó, potencial de A eu calculo pela constante eletrostática vezes carga de A dividido pelo raio da esfera A, que é R. Potencial de B eu calculo pela constante eletrostática vezes carga de B dividido pelo raio da esfera B, que é 3 vezes R, tá? Então eu tenho constante de um lado, constante do outro, tendo o mesmo valor, posso cortar. E a carga de A, tá? Vai ser igual, posso jogar esse R multiplicando, né? Eu jogo esse R multiplicando, corto o R em cima com R baixo. Eu tenho carga de B dividido por 3, tá? Dando continuidade, na questão 10, ali de onde eu parei, a gente tinha feito a consideração que a carga total do meu sistema
seria igual a 3Q. Opa, guarda essa informação. E que a carga de A era igual a 1/3 da carga de B. A carga de B dividido por 3. Essa seria a carga de A e B após o contato. Lembrando que essa carga total não muda. Após o contato, a carga total continua sendo a carga de A mais a carga de B. Tá? Como a carga total ela é igual a 3Q, e a gente acabou de fazer essa análise, que essa carga final aqui de A, essa carga de A depois do contato, ela é 1/3 da carga de B, eu posso substituir essa relação ali, ó. Vou até colocar de rosinha aqui para perceber. No lugar de carga de A, eu vou colocar carga de B dividido por 3, tá? Isso, vou botar aqui, mais carga de B, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso tirar o MMC aqui desse lado, tenho que tirar o MMC, tirando o MMC do outro lado, eu tenho aqui do outro lado, desse lado eu continuo com 3Q, que é igual a carga de B, mais 3 carga de B, tudo isso sobre 3. Tirei o MMC, tranquilo? Então, eu tenho o seguinte, eu posso pegar esse 3 e jogar multiplicando, eu tenho 9Q, tá? É igual, posso somar Q' B mais 3Q' B, então já sabe que vai dar 4Q' B, tá? Isso aqui é 4Q' B. Como eu quero saber quem é Q' B, isolando ele, eu tenho que carga de B final vai ser igual a 9Q dividido por 4. Pronto, já sei a carga de B. Vai ser 9/4 da carga total. Se a carga de B, aqui eu nem preciso fazer conta para achar a carga de A, né? Ou se tu quiser, eu posso substituir, esse valor ali e encontrar. Mas pode fazer uma análise bem simples também. Se a carga de B é 9/4 da carga total, é claro que a carga de A tem que ser 3/4 da carga total, tá? Então aí tu já achou a carga de A e a carga de B. Na superfície do meu condutor esférico, já que, olha, ele não muda aqui, ó, a essa distância de 20 centímetros. Então, eu sei que o raio do meu condutor é 20 centímetros, tá? Para que o potencial seja esse valor, tem que ser no interior e na superfície do condutor o valor desse potencial, tá? Então, não vai mudar essa distância. Dado isso, então fica simples, né? Opa. Fica simples. Olha, tá aqui o meu condutor, tá? A gente já deduziu lá que o raio é 20 centímetros, tá? E que no interior desse condutor, no interior ou na superfície aqui do condutor, quanto vale o potencial? O potencial ele é igual a 9 vezes 10 a terceira volts. Eu sei que se eu quisesse calcular o potencial no interior ou na superfície desse condutor, bastaria eu fazer constante eletrostática vezes a carga e dividir pelo raio. Eu já sei quanto vale o potencial. Tá aqui. Eu já sei quanto vale o meu raio. Tá aqui, 20 centímetros. E sei quanto é a constante. Eu posso isolar Q nessa expressão, né? Isolando Q ali, e eu encontro o valor da carga na superfície desse condutor. Isolando Q, eu vou ter potencial vezes o raio dividido pela constante eletrostática. A única coisa que eu vou ter que fazer aqui, em questão das unidades, é transformar esse 20 centímetros para metros.
Aí tu já sabe que 20 centímetros é a mesma coisa que 2 vezes 10